My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. For love is more powerful than hate, hope is more powerful than fear, and light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight, as love and hope and light join in the battle for the soul of the nation. And this is a battle we will win, and we'll do it together. I promise you. Olá, o nosso diálogo de hoje no Espaço Democrático vai tratar da eleição nos Estados Unidos e suas possíveis consequências para o Brasil e para o mundo. O nosso convidado de hoje é Marcos Azambuja, diplomata de carreira. Ele foi embaixador do Brasil na França e na Argentina, foi secretário-geral do Itamaraty e coordenador da Conferência Rio 92, entre tantas funções que ele já exerceu em sua longa trajetória diplomática. Embaixador, muito obrigado mais uma vez por esta nova participação aqui no Diálogo no Espaço Democrático, que agora tem a participação também do economista Luiz Alberto Machado e do cientista político Rogério Schmitt. Bem-vindos ambos. É um prazer em revê-los e estarmos juntos aqui. Por favor, eu estou à disposição de todos. Obrigado, embaixador. Eu queria iniciar com uma questão que fica resumida mais ou menos no seguinte: Trump ou Biden? Na sua visão, quais podem ser as consequências para o Brasil e para o planeta da reeleição de Trump ou da eleição de seu opositor, Joe Biden? Eu gostaria de poder dar uma resposta que me convencesse a mim mesmo. O problema não é convencer os senhores, é me convencer a mim mesmo do que eu vou dizer. O Biden é uma figura inteiramente conhecida. O Biden tem uma longuíssima trajetória na vida política norte-americana. Ele representa certas virtudes e certos defeitos inteiramente previsíveis. O Biden é um homem de todos de boa índole, de bom temperamento, é um homem de moderação de gestos, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que traria os Estados Unidos para um comportamento mais reconhecível como parte de uma tradição de diálogo, de acomodação de interesses. O Trump é uma figura, eu vou usar uma palavra que eu acho que ele não gostaria que eu usasse, é uma figura revolucionária. O Trump é uma coisa, de certa maneira, inédita. É um supremacista branco, é um populista, é um nacionalista, não é um conservador. Ele não tem quase nada que ver, eu acho, com a longa tradição do Partido Republicano Americano, que era um partido que vinha desde o tempo de Lincoln. Ele representa uma ruptura de estilo. Ele tem muito que ver pela técnica dele de comunicação. E ao fazer isso, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que é perigosa. Ele tem muito que ver com o estilo dos líderes carismáticos, líderes que têm uma sedução pessoal. Ele tem muito que ver com Mussolini, de estilo, de maneira. Ele é teatral, ele é enfático, ele é uma pessoa carismática. Ele tem uma coisa curiosa, um completo descompromisso com a verdade. Começou a surgir nos Estados Unidos uma figura na imprensa numerosa chamada
fact-checkers, verificadores de fatos, como se o fato passasse a ser hoje uma espécie ameaçada. Quer dizer, quase tudo não é verdade, ou pode não ser verdade. Há um descrédito. Por sua vez, o Trump é uma pessoa que tem feito coisas que a opinião americana gosta e deseja. Ele é um líder enfático, ele, de certa maneira, renegociou com o Canadá e com o México acordos mais favoráveis aos Estados Unidos. Ele rompeu, ele tem uma determinação de demolir totalmente a herança Obama. Ele acabou com o acordo nuclear com o Irã. Ele escapou e fugiu dos compromissos ambientais de Paris, da Convenção de Paris. Ele saiu do Acordo Transpacífico. O Trump é uma pessoa que é um demolidor a construção dele única, real construção, é de um muro entre o México e os Estados Unidos, que é uma coisa extraordinariamente inédita, quer dizer, que entre duas democracias associadas pelo NAFTA, se cria um muro de separação com essa natureza. Portanto, eu acho o Trump polêmico, complicado. Não sou admirador do estilo dele, porque eu prefiro eu vou dizer uma palavra, uma expressão que parece paradoxal, mas eu acho que não é. Eu digo que eu sou um fanático da moderação. Eu acredito que a moderação da linguagem, dos gestos, das atitudes, contribui mais para a paz e o entendimento do que a gesticulação teatral. Portanto, eu não sou um admirador de Donald Trump, mas também não o demonizo a um ponto de achar que ele é o prenúncio inevitável. Portanto, eu tinha um amigo que costumava dizer que as eleições americanas são tão importantes que todos nós devíamos ser autorizados a votar nelas, porque elas afetam de tal maneira a vida da gente que você devia ter o direito de votar na eleição americana. Quer dizer, como afeta sua moeda, o seu crédito, os seus investimentos. Quer dizer, democracia é participação naquilo que afeta a sua vida. Portanto, ele achava que todos nós devíamos votar. E, nesse caso, eu, embora achando que o Biden está um pouco fragilizado pela idade, um pouco cansado, e eu tenho até medo se ele tem condições atléticas de enfrentar o que vem pela frente. Eu seria uma pessoa que favoreceria a vitória do Biden e da Kamala Harris. Embora reconheça que, na tradição sempre, um presidente republicano é mais favorável ao interesse brasileiro que um democrata. Que o democrata defende interesses setoriais americanos que lidem com os nossos, enquanto que os republicanos tendem a ter uma atitude mais tolerante para importações, exportações, propriedade intelectual. Em outras palavras, eu estou preocupado com a reeleição Trump. Eu acho que ele se comprometeu muito ao tomar atitudes que alienam grande parte das minorias americanas. Mas eu não sei ainda se essas minorias são suficientes para vencer uma maioria branca, supremacista, que ainda acredita nele. Mais ou menos é o que eu acho. Professor Rogério Schmitt, sua primeira pergunta. Embaixador, eu queria fugir um pouco dessa discussão mais fulanizada, né, sobre características pessoais dos dois candidatos a presidente e olhar para esse tema de uma perspectiva mais institucional, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: na sua avaliação, quais são os aspectos da política externa americana que são relativamente constantes, ou seja, não dependem tanto do partido que está no poder, né? E a segunda pergunta, já emendando, então, isso é o que tem de constante. Eu queria também que o senhor explorasse, o senhor falou um pouco sobre isso aí no final da resposta ao Sérgio Rondino, o que tem de específico na política externa americana quando tem um presidente democrata e quando tem um presidente republicano? Eu vou ver se eu dou uma resposta satisfatória a isso. A política americana, desde que os Estados Unidos, em 1917, assumiu a posição de potência dominante no mundo, quando eles desembarcam na Europa para ajudar e salvar a Europa
do que podia até então ser uma vitória alemã. Nesse século americano, os Estados Unidos lutou apenas não, mas centralmente, para reforçar a sua hegemonia. Os Estados Unidos têm sido, no último século, a potência hegemônica. E uma potência não só hegemônica, mas herdeira de hegemonias anteriores. O Império Americano é descendente herdeiro do Império Espanhol, do Império Britânico, do Império Francês. Os Estados Unidos é a soma desse poder que tinha nele, finalmente, a expressão. E na Segunda Guerra Mundial, ele emerge vitorioso como um país não só militarmente extraordinariamente poderoso, mas como uma usina de criação de ideias, de produtos. Portanto, a política americana tem sido de fidelidade absoluta aos interesses hegemônicos que ela representa. O Brasil tem sido muito acessório em tudo isso. Uma coisa que magoa nosso ego é reconhecer que os Estados Unidos têm pelo Brasil um interesse muito periférico. Houve um momento de interesse no começo da Segunda Guerra Mundial que leva a Natal, a base aérea, a boa vizinhança, mas foi momentâneo. Depois disso, os Estados Unidos não se interessa porque o Brasil entre para o Conselho de Segurança como membro permanente, tem interesses de manter a sua posição de domínio econômico, de manter... Mas o Brasil não representava ameaça ao interesse hegemônico. Portanto, é muito difícil encontrar na imprensa americana coisas muito sobre o Brasil. Nós somos acessórios a isso. Mesmo um pequeno, breve período, não sei se o senhor se concorda com isso, houve um grupo de cientistas políticos chamado Brazilianists, que procuraram criar nos Estados Unidos um interesse pelo Brasil. Não prosperou, porque não há um interesse real pelo o Brasil. A América Latina, da perspectiva americana, dos últimos 50 anos, mas eu estou generalizando, teve dois eixos. Cuba, pela presença soviética e a ameaça de, através da União Soviética, haver uma presença, uma ameaça ao sul dos Estados Unidos e ao Caribe, e houve a preocupação demográfica com a imigração. Quer dizer, Cuba e imigração são os dois grandes assuntos. O resto são assuntos que eles controlam. Narcotráfico, quando há um líder, um presidente muito ligado ao narcotráfico. Portanto, há um interesse. A América Latina importa, a América do Sul, pouquíssimo para os Estados Unidos. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. Nessa campanha eleitoral, como nas últimas vezes, eu creio que não há referência à América do Sul nem ao Brasil. Não existe. Quer dizer, as preocupações hegemônicas estão com, antigamente, a União Soviética, agora a China, o Oriente Médio, o Brasil e a América do Sul não fazem parte do repertório das preocupações. Portanto, o que eu estou dizendo é que nós temos um interesse acessório, secundário, periférico. Não faz bem ao nosso ego reconhecer isso, mas eu não conheço muita discrepância sobre isso. Nós não somos tão impostos. Porque o Brasil é um país de comportamento amplamente previsível, razoável, que não apresenta aos Estados Unidos nenhum desafio aos seus interesses fundamentais. Portanto, o interesse pelo Brasil é afetuoso, é real, mas o único momento em que houve interesse pelo Brasil foi em 40, 41, 39, 40, quando a ideia de que na disputa com a Alemanha nazista e com a Itália, o Brasil pudesse mudar de lado. E aí houve a política da boa vizinhança, Roosevelt vindo ao Brasil. Isso me permite quase uma coisa que não é cômica, mas é verdade. Até Carmen Miranda passa a ser uma grande figura, porque é símbolo dessa boa vizinhança e desse interesse. Quando passou isso, o interesse dissipou, renasce mais tarde, mas de uma maneira muito tênue. Em outras palavras, o Brasil preocupa pouco os Estados Unidos, interessa pouco os Estados Unidos, e não é um assunto que ocupe nem o seu mundo acadêmico, nem o seu mundo empresarial,
nem o seu mundo estratégico. Professor Luiz Alberto Machado, sua vez. Embaixador, é uma satisfação muito grande participar novamente de um evento consigo. Aprendi muito em vários e vários colóquios que nós participamos juntos, e eu sei da sua visão histórica extraordinária. Eu não sou um especialista em relações internacionais, embora tenha dirigido uma faculdade que tinha os cursos de economia e de RI. E passei boa parte da minha vida numa época que era relativamente fácil entender o mundo, porque a segunda metade do século passado, da Segunda Guerra, pelo menos até 1990, foi marcada pela Guerra Fria, pelo confronto bipolar, pela divergência de duas grandes potências, uma claramente liderada pelos Estados Unidos e a outra pela União Soviética. O fim do Império Soviético, a derrubada do muro, que é um símbolo disso tudo, pôs fim a esse confronto bipolar, a essa visão bipolar do mundo, e deu origem a um período, talvez quem se expressou sobre isso foi o Fukuyama, não falando sobre os Estados Unidos, mas falando sobre um estilo vitorioso, etc. E aí se pensa numa liderança norte-americana quase que isolada, embora no plano das relações internacionais tenha havido um esforço muito grande pela multipolaridade. Então, o cenário ficou mais confuso de entender. Agora nós entramos num novo século onde emerge uma nova potência e dá, pelo menos a quem não é especialista, a ideia de que pode estar surgindo uma nova bipolaridade, não mais tendo os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro, mas a China de um lado e os Estados Unidos de outro. O senhor acredita nisso? Eu acredito que será não. Sim, obrigado pela pergunta e pela relevância do que disse. Aliás, por tudo que tem dito vocês aí. Eu acho que nós estamos iniciando um novo ciclo de rivalidade e de enfrentamento. A China, até agora, era um ator necessariamente coadjuvante do Império Americano. Era um fornecedor de bens, de serviços que os Estados Unidos não queriam mais produzir em casa. Baixa tecnologia, intenso uso de mão de obra. Portanto, vai de eletrodomésticos a camisetas. A China era um fornecedor do que os Estados Unidos não queria mais fazer. Com o avanço tecnológico da China, ela invadiu o espaço que é, de fato, a reserva privilegiada, que é a alta tecnologia, e encontrou como símbolo, sempre as crises têm de encontrar elementos simbólicos, que é o 5G. A Huawei, 5G, TikTok, Alibaba. Quer dizer, a China entrou no conto de caça, na caça privilegiada da alta tecnologia, e com isso a crise se estabeleceu. Portanto, o Trump não é uma pessoa que está lunaticamente brigando, ele expressa uma percepção de que os Estados Unidos têm um rival que o desafia e que vai enfrentá-lo nos terrenos mais sensíveis, que são ciência, tecnologia e comércio. De modo que a China, porque a União Soviética, vocês se lembram, não era um rival, eu já me repito, não era um rival tecnológico comercial, era um rival militar e era um rival ideológico, era um outro sistema. A China não pretende mudar a cabeça de um americano, o que a China quer é ocupar crescentemente espaços rentáveis, de modo que a China representa um outro tipo de desafio. Então, nós estamos iniciando um ciclo novo de enfrentamento. A questão é o Trump levou isso. Não, não foi o Trump, não. O Trump apenas pressentiu com o Mike Pompeo, que é o seu secretário de Estado, e outros, que a China é o adversário que vem. O que eu gostaria de evitar é que de adversário ela não virasse inimigo. Eu estou usando palavras agora com certo cuidado. Adversário, rival, são problemas que envolvem disputas econômico-comerciais, que a Organização Mundial do Comércio pode atender aqui e acolá, mas inimizade é uma coisa diferente. E os Estados Unidos, ao definir o vírus como vírus chinês, estabeleceu as condições de uma possível inimizade, de um possível conflito. E outra coisa,
eu posso negociar comércio, mas um vírus que alguém plante, ou eu acredite que foi colocado, ou eu diga que foi, é uma relação de inimizade que leva a uma ruptura do diálogo. Portanto, nós estamos vivendo um momento em que a acomodação que foi, depois que o presidente Nixon foi com Henry Kissinger a Beijing, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e estabeleceu uma relação de acomodação, nós estamos com a ruptura disso. Agora, como é que vai ser jogada? Eu estou repetindo, quando eu digo nova Guerra Fria, não é uma boa expressão, porque a história nunca se repete. Quer dizer, não é uma Guerra Fria. Vai surgir um enfrentamento entre os Estados Unidos e a China que já está em campo. O que é preciso ver se como é que se consegue evitar que isso leve a uma paralisação do comércio, a uma ruptura mais séria da ordem internacional e que não apresente conflito de guerra. É claro que não haverá conflito entre os dois, mas voltaríamos àquele mundo que se chama-se conflitos regionais, em que as superpotências então não brigavam diretamente, mas brigavam em outros lugares, ou no Vietnã, ou na Coreia, ou na Argélia. Quer dizer, o conflito era projetado para o Oriente Médio. As potências hegemônicas têm tal poder de fogo que elas não brigam diretamente entre si, porque é uma briga devastadora e impossível de... Elas encontram interpostas pessoas ou países que fazem o jogo. Então, o que eu queria evitar, porque é mal para o comércio mundial, é mal para o Brasil, o Brasil que entende e convidia é um período de relativa de paz e tranquilidade para nós avançarmos em termos de... O Brasil está fazendo uma coisa e eu saio um pouquinho do assunto. O Brasil virou uma superpotência agropecuária. O Brasil, eu não penso que é ufanismo nisso, não. O Brasil hoje, com os Estados Unidos, é a segunda maior potência agropecuária do mundo. Simplesmente. E se você juntar commodities minerais, fica lá em cima. Então, o Brasil é um país hoje com uma história de triunfo e sucesso no campo, no agronegócio, indescritível, acompanhado de uma falência ou dificuldades urbanas, sobretudo nas suas grandes cidades, que são terríveis. Então, o Brasil tem que ter um tempo mais adicional para crescer em paz e vender a todo mundo. Mais do que os Estados Unidos, o negócio do Brasil é o comércio. O Brasil não tem ambições territoriais, o Brasil não quer vender ideologia, o Brasil quer vender e vender o que ele produz em condições imbativelmente competitivas. Portanto, ao Brasil convém a paz, que a paz dá um prazo que o Brasil ainda precisa para virar o tamanho de país que nós queremos ser. Isso. Rogério Schmitt. Embaixador, o senhor falou já bastante aí sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil. Eu queria fazer uma pergunta mais macro dessa vez. Na sua opinião, quais são os 3 principais riscos geopolíticos para a paz mundial atualmente? E por quê? Eu acho que o primeiro é o declínio do Império Americano. O Império, quando acabam, geram instabilidade, criam-se vácuos, vazios. Quer dizer, o Império que declina tem uma certa turbulência que acompanha esse declínio. Segundo, é que eu noto na China, depois de décadas de uma modéstia exemplar, eles estão mordidos pela ambição da superpotência. O presidente da China começa a se comportar como um grande líder mundial, ou pretender ser isso, o que é. E terceiro, eu tenho a impressão que nós estamos vivendo vários problemas sérios. De tudo que eu tratei na minha vida, Rogério, quase tudo mais ou menos se acomodou. A descolonização aconteceu, o meio ambiente foi negociado, direitos humanos se transformaram em ideário mundial. A única coisa no meu tempo de vida que só piorou foi o Oriente Médio. Então, se você pertence o que eu acho, o foco sempre do problema mundial é o Oriente Médio. O Oriente Médio é
a soma de todas as crises juntas, demográfica, religiosa, cultural, colonial. O Oriente Médio é um pesadelo de interesses em espaço muito exíguo. O segundo problema que eu vejo com imensa preocupação é a imigração. O ser humano, de novo, voltou para a estrada. Você sabe que no tempo que nós fomos colonizados havia informação. Vocês vinham, porque um libanês sabia que havia aqui uma oportunidade, um sírio havia uma coisa, mas não havia informação que hoje não. Hoje, milhões de pessoas sabem que na Suécia você tem uma vida paradisíaca comparada com o Gabão. E outra, a informação hoje é de tal ordem que ela leva a pobreza a ir para a estrada. Não em 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, não. Criou-se um movimento inédito de imensas massas em direção aos países ricos. Isso é uma coisa incontrolável, porque você não pode convencer o sujeito, olha, fica aqui, o senhor vai ver, sua expectativa de 50 anos, se o senhor for para lá, passa para 90. O senhor tem isso de renda, se o senhor decuplica a sua renda. Quer dizer, a sedução dos países desindustrializados que deram certo é irresistível. Então, o Oriente Médio com a sua complexidade permanente. A imigração. Terceiro, nos países ricos, eles têm uma sensação de que os empregos estão fugindo, estão indo embora. Há nos Estados Unidos e na Europa hoje uma desconfiança de que o mundo que era deles deixou de ser deles. Como o Brasil nunca teve uma ideia hegemônica, é difícil. Quer dizer, um americano hoje acha que os empregos que eram dele passaram aí para o Vietnã, para o Sri Lanka. Quer dizer, o mundo se moveu em imigração de pessoas e também imigração de empregos e oportunidades. Então, meus medos são o Oriente Médio com a sua capacidade de gerar crises, imigração, perda de empregos e tudo isso. E, essencialmente, uma coisa que eu vou responder a você com o maior cuidado. Nós estamos numa tal mudança de paradigmas científicos e tecnológicos que eu acho que o mundo está vivendo numa velocidade que nunca teve. E simultaneidade. Quando eu olho para trás, não é 100 anos, não é 50, não. 2000. Se eu olhar para 2000 para agora, já há uma diferença brutal de técnicas. Quer dizer, essa pandemia tem, eu acho, pouco efeito médico, mas ela criou um triunfo, e essa nossa conversa hoje é isso. Nós estamos conversando não sobre sintomas, nem sobre a doença. Nós estamos usando uma técnica que sempre não havia antes dela. Nós estamos conversando, quer dizer, o Covid-19, a pandemia, alterou a relação de um mundo presencial para um mundo não presencial. Isso não tem volta. Eu tenho a sensação de que, como não a gripe espanhola foi uma tragédia, mas individual não outra, mas como a peste negra, que acabou com a Idade Média. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento disso. Então, eu quero responder a sua pergunta. Eu acho que ciência e tecnologia não estão avançando como sempre fizeram, não. Há uma mudança fundamental de como o homem vê o mundo e como o mundo nos acolhe. Nós estamos completamente numa outra realidade. E eu durante anos, sabia o que estava acontecendo mais ou menos. A vida, não digo uma repetição, mas era previsível. Agora, eu não tenho ideia do que o futuro me reserva. Eu espero ter respondido a sua pergunta, mas não sei fazer melhor do que isso. Na medida em que o senhor já falou que dentro dessa nova perspectiva e vai haver uma rivalidade entre Estados Unidos e China, diferente da que existiu entre Estados Unidos e União Soviética, passa a haver pouca importância em quem vai ganhar a eleição. Quer dizer, esse cenário não vai mudar. A minha pergunta, então, muda um pouco de perspectiva. O presidente Trump foi muito crítico desde o princípio, aliás, o Bolsonaro também nisso imitou, aos organismos multilaterais. Como o senhor vê o papel dos organismos multilaterais nesse mundo que está emergindo?
eles terão a capacidade que tiveram depois da Segunda Guerra Mundial de exercer um papel, vamos dizer assim, de acomodador de situações, ou ele tem que ser também recriado, repensado, reinventado? A sua pergunta continha a resposta. Tem que ser reinventado. Não pode viver sem um multilateralismo eficaz, porque certas coisas transcendem tão claramente o próprio meio ambiente. Quer dizer, não há um meio ambiente que pare na fronteira. A fronteira política representa uma construção humana. O meio ambiente transcende tudo isso. Direitos humanos não param na fronteira. A tecnologia também não, as exportações. Em outras palavras, eu acho que nós não podemos. Agora, a modalidade dessa cooperação internacional que vai ter de ser um pouco redesenhada. Eu vou ser um pouco crítico, se me permite, do Donald Trump. Eu não gosto dele. Eu acho uma pessoa perigosa para a paz mundial, para o convívio internacional, para a civilização. Ele é uma pessoa que me parece movido por impulsos que me parecem primitivos e perigosos. Eu creio que ele representa um risco para o convívio internacional. O Biden tem limites e limitações, mas é muito mais um homem da racionalidade, como eu defino a racionalidade. Portanto, eu tenho uma atitude crítica do que representa a visão Trump do mundo. É uma visão que me parece brutal, mais primitiva, mais cruel e, de certa maneira, insensível à complexidade que o mundo é. Portanto, eu sou uma pessoa crítica, não fui claramente eleitor dele, nem seria, e desejo que ele não seja reeleito. Eu espero que para o mundo será melhor encontrarmos outros caminhos de colaboração mais do que de enfrentamento. Agora, o que eu quero evitar, eu gostaria de ver evitado, é que nós entrássemos num outro ciclo de Guerra Fria, ou o equivalente a uma Guerra Fria, porque aquilo dá tanto trabalho inútil, aquilo leva a gastos militares tão imensamente desnecessários. Eu tenho medo, de novo, aquela acumulação de armas, de estoques nucleares. Eu já vivi isso, quer dizer, sei até que ponto você se distrai das causas que interessam ao ser humano: educação, formação de talento, comércio. Quer dizer, eu sou uma pessoa que acredita que o comércio civiliza, obriga você a dar e receber, que eu estou um pouco preocupado com o fim desse ciclo imperial americano. Eu volto um pouco ao que eu disse desde o início, porque eu acho que nós estamos... essas fases de fim imperial geram uma instabilidade que é indesejável. Eu creio que eu me excedi no tempo e eu não queria ir adiante, mas, por favor. Em absoluto, embaixador. O senhor, mais uma vez, trouxe bastante conhecimento a esse diálogo no espaço democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Exatamente o papel que é gerar conhecimento para a comunidade, para os participantes do partido. Nós agradecemos muito, mais uma vez, pela sua gentileza de nos atender. Agradeço ao Luiz Alberto Machado e ao Rogério Schmidt, professores e colaboradores do Espaço Democrático, e deixo o espaço para a sua palavrinha final. Olha, se eu os deixei um pouco mais inseguros, um pouco mais cheios de dúvidas, um pouco menos certos de qualquer coisa, eu tive sucesso, porque eu hoje convivo com uma imprecisão conceitual, política real. O mundo está numa velocidade por caminhos inéditos. Quer dizer, durante todo o ciclo chamado pós-Guerra Fria, nós tínhamos parâmetros muito previsíveis. Quer dizer, o mundo tinha uma geometria clara, norte, sul, leste, oeste, e agora eu não vejo mais essa geometria. Nós estamos numa geometria variável, caótica, mas, ao mesmo tempo, com mais potencial de... O que eu estou convencido
é de que nós estamos vivendo uma recriação do mundo. O mundo não esteja apenas evoluindo, como sempre fez, andando, ele está se reconstruindo. O mundo que está nascendo tem pouco que ver com o mundo que veio para trás. Olha, obrigado pela atenção, pela gentileza do convite, e contem sempre comigo, viu? Obrigado, nós agradecemos, embaixador, e agradeço a você também, que participou conosco de mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo, muito obrigado.